Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais um mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, sempre muito bom estar aqui, como a gente sempre fala, e sempre melhor ainda vocês estarem conosco, como sempre. E hoje a gente tem uma conversa bem bacana, não é, Tânia? Algo, digamos, bem concreto. Exato. Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo do mercado editorial brasileiro. De um lado, a gente tem os números do mercado, né, falando aí em redução e encolhimento do mercado. Por exemplo, a gente tem os dados da pesquisa Produção e Vendas do setor editorial brasileiro, aquela pesquisa da CBL e Snell, que mostra um cenário para lá de desafiador, né, gente? Em quase 2 décadas, o mercado editorial encolheu 44% das vendas ao mercado. Mas do outro lado, a gente tem um fenômeno em efervescência, que são as feiras, né? Então, as Bienais de São Paulo, Bienal do Rio, a Feira da USP, a Feira do Pacaembu, a Flip, né? Então, todos os eventos batendo recordes aí de público. Para trazer uns números aqui para vocês, a Bienal de São Paulo, por exemplo, recebeu 722 mil visitantes em 2024, o que representou um aumento de quase 10% em relação à edição anterior. E a Bienal do Rio atraiu 740 mil pessoas em 2025. O mais impressionante é que boa parte desse movimento é impulsionado justamente pelo público jovem. Na Bienal de São Paulo, aqui trazendo números da Bienal de São Paulo, o público jovem entre 18 e 24 anos representou mais de 43% dos visitantes da Bienal de São Paulo. E essa dicotomia nos leva à pergunta, né? Se o mercado está encolhendo, por que esses eventos estão explodindo? E a resposta pode estar justamente na busca por experiências reais, né? Porque esses eventos, cada vez mais, né? Você não vai hoje a uma feira de livro apenas para comprar livro em promoção. Você vai para discutir temas que são interessantes para você discutir isso com os seus autores preferidos, encontrar esses autores, encontrar influencers de todo tipo, né? E também para ter o livro ali como um objeto, né? Que muitas vezes é um objeto de desejo, né? Que pode ser um item colecionável, alguma coisa que para o jovem vai inclusive indicar pertencimento. Então, uma matéria recente do Estadão, que motivou esse episódio, mostrou como as editoras estão investindo em edições especiais, então capa dura, pintura lateral nas laterais do livro, douradas, brindes, acabamentos diferenciados, tudo isso investindo nisso justamente para competir com o digital, né, e para trazer a geração eu já estou inventando uma outra geração aqui, gente. A geração Z trazendo essa geração aí para o livro, né, para algo tangível. Agora, será que as gráficas, né, nas gráficas, esse movimento está se materializando em uma oportunidade? Na oportunidade de produzir livros com maior valor agregado, com tiragens mais rentáveis e com clientes dispostos a pagar mais por essa diferenciação e por essa qualidade? Pois é, para discutir essa dicotomia ou essa discussão, quer dizer, temos hoje conosco a Cecília Arbolave, que é jornalista argentina, mas radicada aqui no Brasil, da editora Lote 42, cofundadora da banca Tatuí e autora do livro O Livro de Fazer Livros, que é um primor para quem faz produção gráfica, Cecília. E conosco também o Caco Suriani, o executivo de negócios da Ogra, oficina gráfica, que imprime projetos da Lote 42 e outras editoras que também apostam nessa diferenciação. Cecília, Caco, muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Muito obrigada, que honra estar aqui no Ondas Impressas, Tânia, Milton, Caco. Aliás, foi Caco quem me indicou o Ondas Impressas faz um tempo, então o ciclo está, enfim, se fechando aqui. Legal, obrigado pela oportunidade. E quando o Hamilton ele falou sobre o tema, eu falei, a Cecília tem que participar, né? Não tem como. Que delícia, gente. Aqui só, ó,
mostrar esse livro maravilhoso, o livro de fazer livros. Depois, se a Cília quiser falar sobre ele, a gente já falou sobre ele, eu falei ali nos stories do Ondas, que é um primor mesmo. Bom, e quando a gente está falando em diferenciação, pessoal, a Blend Paper é uma das empresas que aposta no livro, no papel, né, como um produto que vai trazer essa diferenciação para o livro, né? A Blend Paper tem aí no seu portfólio mais de 500 SKUs e ela acaba de apresentar duas novas linhas dentro da grande família deles, da Color Plus, né? E que são o diferencial dessas duas novas linhas é que são papéis cuja composição é 100% feita com aparas pós-consumo. Então, para quem está querendo unir diferenciação, né, um livro, um material, que não precisa ser um livro, pode ser uma embalagem, qualquer produto impresso, unir essa diferenciação, essa coisa tangível, essa experiência com sustentabilidade, essa nova linha da Blend Paper aí é um prato cheio. E com Bom, fibras pessoal, cada vez mais diferenciadas, né? Incríveis, né? sim, De uvas, cacau e por aí vai. Mas vamos lá. sim, material lindo, lindo, lindo. Vale a pena ser visto. Bom, vamos começar então, pessoal. Vamos começar pela apresentação de vocês. Cecília, conte para nós, conte para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Quem é você? O que é a Lote 42? Conta aí um pouquinho da sua história. Bom, eu sou argentina, eu estou no Brasil há 18 anos e na Lote 42 eu tenho mergulhado a fundo na produção gráfica, me divertindo, sofrendo um pouco, porque fazer produção gráfica acho que o primeiro passo é resolver perrengues e sustos e problemas que podem aparecer, certamente aparecem. A Lote 42 é uma pequena editora de São Paulo, em que a gente aposta no cuidado na edição. E isso, às vezes, fica muito evidente na parte física do livro, né? Então, livros com formatos um pouco diferentes, usando um papel específico, uma técnica também não industrial, enfim. Mas também é um cuidado na edição em todo o processo, né? Então, não só na parte do objeto livro, mas também em todos os bastidores e tudo que vem depois. Então, a gente gosta de levar os livros para todos os lugares possíveis, ter esse contato direto com as pessoas, e pensar também em atividades de formação em torno do livro. Então, às vezes, a gente faz muito cursos de produção gráfica que falam sobre algum livro específico, e por aí vai. E eu estou contando isso porque um pouco reflete essa maneira que a gente tem de editar livros hoje, que não é um processo de diferentes caixinhas, e sim algo bem holístico, né, e bem completo. E essa maneira que a gente encara se reflete também num espaço que a gente criou, que é a Banca Tatuí, que é uma livraria de rua, numa banca de jornal, na Santa Cecília, na rua Barão de Tatuí, que reúne trabalhos de editoras independentes, que também apostam na materialidade, às vezes em formatos bem radicais, assim, aqueles que a pessoa pega e fala, isso aqui é um livro? Então, assim, é esse tipo de publicações que a gente tem. E esse é um espaço que tem já mais de 10 anos. Recentemente a gente abriu uma segunda livraria chamada Livraria Gráfica, que é um espaço que a gente está construindo em volta do livro. Então, livros, sobre design gráfico, sobre a cultura impressa. E esse é um espaço que fica na mesma rua, Barão de Tatuí, só que é um pouquinho mais para frente, no número 509. E temos também a Sala Tatuí, que é um espaço onde a gente tem criado uma programação em volta da formação editorial. Então, temos desde cursos de edição, como também clubes de leitura, oficinas específicas e tal. Esse é um espaço que a gente tem, que é presencial em São Paulo, é também nosso escritório, mas muitas das atividades são virtuais. Além disso, a gente organiza feiras de publicações independentes e arte gráfico, como a Feira Miolos, na Biblioteca Mário de Andrade, e a Printafeira no Sesc 24 de Maio. E como você falou no começo, eu escrevi esse livro, O Livro de Fazer Livros,
que é uma obra que eu tenho muito orgulho e muita alegria, porque eu acho que eu consegui compartilhar um pouco essa minha jornada e como fui aprendendo as coisas e tentando que outras pessoas não passem pelos mesmos perrengues. Que tenham seus próprios perrengues, né? Mas que algumas coisas consigam conhecer, enfim, com um pouco mais de profundidade antes de embarcar na produção de livros. Muito legal. E também agora é a sua vez, Caco. Não vou nem falar que você foi meu aluno na pós-gestão do Senai, isso a gente não precisa dizer, mas quem é o Caco Suriani e a Ogra Oficina Gráfica, Caco? Conta um pouco pra gente. Legal, Milton. Obrigado, Tânia, pela oportunidade mais uma vez. A Ogra é uma gráfica familiar na terceira geração. Nós completamos 70 anos este ano, né? Imigrante lituano, meu avô, ele que trouxe o ofício, ele trabalhou na Fundação Antártica, ele era mestre gráfico, e que quem assumiu a gráfica foi a minha mãe, né? Então foi uma mulher empreendedora que há décadas atrás não era muito comum na área gráfica, né? Geralmente eram filhos homens, né, quem assumiu, era um ambiente muito masculino. Dona Sônia. E hoje, Dona Sônia, ela grande empreendedora e grande exemplo aí para nós. E a Ogra, há uns anos atrás, nós éramos uma gráfica muito voltada ao promocional, e um pouquinho antes da pandemia, a gente já estava planejando mudar um pouco de áreas aí, e definir um pouco mais o modelo de negócio, né? Porque hoje, gráfica promocional, ou você agrega a comunicação visual e papel, ou você tem que explorar novos nichos, né? Ou embalagem um pouco, embalagem promocional, ou editorial, né, no caso. Gostamos do promocional? Sim, só que hoje 70% do nosso negócio é na área de livros e publicações, e foi aí que a gente conheceu a Lotte. Aí veio a pandemia, foi um momento turbulento, mas também foi um momento de voltar para dentro, aprender um pouco do mercado, conhecer um pouco mais das demandas, necessidades, e a gente acabou caindo num universo aí dos livros e editoras independentes, né? Que eles chamam de independente, mas todos somos interdependentes, né? É toda uma cadeia, só que eu entendo que eles têm um pouco mais de liberdade, né? Eles são um pouco mais selvagens, assim, no sentido de publicar mais o que eles querem. Claro que eles olham o mercado, eles têm essa visão do mercado, o que os leitores estão querendo, mas eles têm muito de propósito, né? Então, nós nos apaixonamos por esse segmento e começamos a explorar. E fomos aí até hoje e estamos muito felizes por estar aí no segmento. Mas que legal, né? Acho que vocês dois, né, Cecília e Caco, vocês representam exatamente essa sinergia, né? Uma editora que pensa livros também como um objeto, mais uma gráfica que executa isso com excelência. Como é que vocês estão enxergando este momento do mercado, né? E essa contradição que a gente trouxe aí no início, né? Uma queda geral nas vendas e um sucesso nas feiras. E eu acho que, Caco, a gente não poderia ter escolhido uma pessoa melhor, né? Uma pessoa que inclusive promove feiras independentes para falar sobre isso. Como é que vocês dois veem esse momento? Quer começar, Cecília? Bom, eu acho que sempre é importante entender os números dentro de um contexto. Então, esses números da queda também têm uma influência muito grande dos religiosos e do CTP, né, como é conhecido, os livros técnicos. E então, sempre analisando em contexto, também trazendo outros cruzamentos, né? E existem outras pesquisas que mostram que tem uma demanda reprimida, né, por livros. Então as pessoas estão lendo, embora os índices no Brasil de leitura são muito baixos, né, mas existem pesquisas que mostram que as pessoas estão lendo, mas não necessariamente comprando livros. E às vezes não compram livros porque não tem uma livraria na sua região, né? Então essa é um grande desafio que se tem. Se a gente toma São Paulo como referência, é muito injusto, porque em São Paulo tem muitas livrarias, inclusive tem muitas especializadas, incríveis, com curadorias muito específicas, mas essa não é... E você, como argentina, não pode nem comparar com Buenos Aires, né? Que ela sozinha tem mais livrarias que o Brasil inteiro, né?
Existe esse número, eu nunca chequei ele, mas sim, tem muitas. Buenos Aires é uma cidade que você caminha e tem uma livraria de bairro e é algo muito presente, né? O livro como um todo. Mas no Brasil tem cidades que não têm livrarias, que não têm bibliotecas. Então esse é um grande problema, né? Se as pessoas querem comprar, onde elas vão comprar? E às vezes vão acabar comprando, às vezes, numa loja virtual, como por exemplo numa Amazon, que é algo que depois acaba corroendo também o ecossistema como um todo, né? Porque compram com descontos agressivos e isso enfraquece e fragiliza as livrarias, e sem livrarias também é difícil de formar novos leitores, então, enfim, é um espiral aí. Mas as feiras grandes, como essas bienais que têm esses recordes de público, e fica sempre essa dúvida, né? Onde estão essas pessoas o ano inteiro, né? Mas é sempre visto com muitos bons olhos, né? É muito bom ver ver que as pessoas querem ir no evento de livros, que estão comprando, né? Tem muita gente que, como justamente não tem esses eventos ou livrarias nas suas cidades, viajam só para ir na Bienal, né? Então, eu acho que mostra o desafio desse mercado onde a gente está, né? Que essa luta por conquistar novos leitores, por formar novos leitores, é algo diário, não é só um evento, no ano, que vai resolver esse desafio, né? De venda de livros, de aumento de leitura. Mas eu sou otimista, eu quero ser otimista, né? E pensar que existem sim muitas frentes onde dá para a gente ainda batalhar, e eu acho que tem como o livro ainda se mostrar como algo relevante nesse nosso mundo atual. E, Cecília, vocês observando isso e falando já um pouco da questão do livro-objeto, do livro mais chamativo e atrativo, né? Além da leitura em si, quer dizer, que observando esse comportamento e essa necessidade de busca de livros pelos leitores, né? Levou vocês a esse caminho, a atrair mais as pessoas para tocar no livro, ver o livro. A gente vai falar de livro aqui, a gente já fica entusiasmado, mas enfim, de tê-lo em suas mãos e ter em suas mãos algo um pouco diferente ou não? No nosso caso, assim, o que nos levou a fazer livros com formatos diferentes e com papéis, técnicas variadas, não é tanto pensando isso vai ser uma vantagem competitiva ou vai ser um argumento de marketing. Me parece que na Lote 42 essa busca sempre foi pela noção que a gente tem do objeto livro, enfim, e explorar todas as suas dimensões, né? Então, o livro tem o conteúdo, que pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um quadrinho, mas ele também vem dentro de um formato, de um papel que você vai virar, de um material que você vai tocar. E muitas vezes esse formato vai também trazer uma camada narrativa. Então, por exemplo, temos um livro que vem em um formato de inquérito policial e o livro é narrado como um inquérito policial. Então, o formato de as folhas soltas, de uma pasta, de os materiais diferentes, ajuda e traz uma camada invisível que contribui a esse conteúdo, né? Então, ou temos um livro de desenhos de fachadas antigas, que o livro está editado como uma sanfona, então você abre e vira uma rua impressa de 3,5 metros. Poderíamos ter editado ele numa brochura tradicional? Poderíamos, mas nos parecia que o livro ganhava muito com esse formato. E, de fato, é um livro que propõe uma leitura diferente. Ele pode ser lido, colocado em cima da mesa. Atrás também de cada fachada tem elementos. Então, permite muitas coisas e isso nos instiga.
Então, não é tanto pensando no leitor, ou em pesquisas, ou em números, mas sim no conteúdo, na edição do livro. Então, isso nos move muito, né? E por isso, às vezes, tem alguns livros nossos que são bem, como eu chamo, comportados, né? São brochuras tradicionais, mas por quê? Porque é um livro que queríamos preservar, assim, que a leitura fosse confortável, que é um livro de texto, tem um projeto gráfico bonito, mas, enfim, não tem nenhuma firula de produção gráfica, como, por exemplo, um Poimobilis da vida, né? Que imagino que já falaremos dele mais pra frente. Então, é um pouco assim como a gente enxerga. Pois é, nessa matéria do Estadão, que a Tânia citou, quer dizer, ele fala que o e-book hoje parece ser uma porta de entrada, tá certo? Mas que o livro físico, ele passa a ser um objeto de desejo. É exatamente isso que também representa esses livros que vocês estão fazendo, tá certo? Muito além do digital, é você saborear o livro de outra forma, não é isso? Sim, a gente tem livros nossos, inclusive a gente não faz e-book, a gente lê também audiobook, ouve, lê, enfim, é sempre um verbo difícil de definir, enquanto leitoras e leitores, né, na Loja 42, mas na hora de editar, nossa aposta é no impresso, é o que o impresso ele pode dizer, né? E, agora, esses livros, desculpa te interromper, mas você acha que esses livros todos, né, todos esses exemplos que você citou, você acha que isso atrai especialmente o público jovem ou não? Você tem um perfil de leitor para esses livros que são livros objeto, vamos dizer assim? Eu acho que atrai. Bom, nós participamos muito de feiras, e assim, feiras de grande porte, mas também principalmente aquela feira que colocamos uma mesa, os livros na mesa e um contato muito próximo com as pessoas. Então, temos essa experiência da pessoa chegar na mesa, olhar, tocar, chegar perto. Para mim, quando a pessoa já pega e olha de perto, já conquistei, eu tô feliz, mesmo que a pessoa não leve, pelo menos se interessou pelo livro. Então, eu acho que sim, essa experimentação gráfica tem um efeito nas pessoas, né? Às vezes é um jeito de atrair ela para o livro impresso, e eu acho que aqui, comparando com a Argentina, por exemplo, que eu não vejo tanta experimentação no livro enquanto objeto mesmo, assim. Eu acho que talvez é porque lá tem um outro ecossistema, tem muitos leitores que vão comprar o livro independente tipo, da capa, vão comprar porque seguem algum autor. E o que eu sinto no Brasil é que tem, até pela tradição recente, assim, de um design gráfico muito forte, muito relevante, bonito, assim, mesmo os livros que são mais tradicionais, eles têm um formato que chama, um visual que chama atenção. Mas também esses formatos um pouco diferentes acabam ajudando a que a pessoa pegue na mesa, assim, pegue e olhe de perto e queira se interessar nesse livro impresso. E para mim é uma forma de... uma de tantas estratégias, né? Mas que não é uma estratégia comercial, assim, é algo que eu vejo como resultado, né? Mas eu vejo que apostar no livro impresso é uma maneira de... sim, gerar essa curiosidade e sim mostrar o quanto esse livro é relevante. Então, pessoas que talvez não tenham o costume de ler ou o costume de comprar muitos livros, às vezes vão ver um objeto e vão falar, ué, que é isso? Uma sanfona? Ele se abre? Ou que é isso? Essa textura que tem... A gente fez uma sobrecapa, por exemplo, com uma pedra e papel carbono. A sobrecapa estava esmagada. Ou uma capa que tinha um band-aid colado na capa. Então, assim... gerar essa curiosidade acaba sendo uma maneira de estimular as pessoas. E eu percebo que, assim, nem todas as editoras, aliás, a maioria não aposta por esse caminho porque dá mais trabalho. E porque é muito mais simples seguir o formato tradicional do livro. Até, assim, dá mais aproveitamento, os processos na gráfica já são esperados. O Caco bem sabe como, quando a gente chega com algum projeto estranho, só da conversa para chegar no orçamento já é um tempo, né? Então, dá mais trabalho.
E muitas editoras, pela própria estrutura que elas têm, não tem como se dar, enfim, não tem como separar esse tempo para editar dessa maneira. Eu acho uma pena, porque eu vejo o retorno das pessoas e eu vejo que na verdade, uma bandeira que a gente levanta a favor do livro impresso, né? Porque se a gente faz um livro que não importa se você ouve como audiobook, ou como e-book, ou como uma brochura, uma capa dura, que, assim, eu acho que o livro impresso, ele pode sofrer no futuro, né? Mas se a gente fala, não, eu tô fazendo esse livro que só pode existir dessa maneira, porque o e-book não fica de pé na mesa, né? Então, é um caminho, é a nossa maneira de ver o livro, né? Perfeito. E aí, Caco, como é que isso tudo se reflete lá dentro da Ogra, né? Porque do ponto, como a Cecília bem falou, do ponto de vista produtivo, é um desafio, né? São desafios, né, que editoras como a Lote 42 propõem para vocês, né? E como é que né? São livros de maior valor agregado, mas que dão mais trabalho. E como a Cecília colocou, a Lote 42 ela faz realmente olha para o livro como um objeto mesmo, né? Mas a gente tem editoras hoje citadas lá pela matéria do Estadão, como a editora Record e tal, que investem em acabamentos mais tradicionais, mas investe, né, procurando trazer esse valor para o objeto livro. Como é que isso bate lá para você, Caco? Então, Tânia, o Band-Aid, essas coisas é um desafio para nós, né? Porque a gráfica ela é montada para uma certa automação, vamos dizer assim. Os processos, o Hamilton sabe melhor que ninguém, né? Que hoje você busca a integração dos processos, né? Da impressão com a pré-impressão, o JDF que vai para a guilhotina já para cortar nos padrões. Só que quando você fala de livros, objetos, eu prefiro chamar de obra, né? O livro é uma obra. É uma obra de arte, é um museu, né, ele está expondo alguma coisa, ele tem ilustrações, ele tem textos. Se você encarar, ele é um museu ambulante, né? Então não é por acaso que a gente chama o livro de obra, né? E a gente gosta de encarar dessa forma. O desafio de produzir é você tentar, é o que a Cecília falou, buscar um bom entendimento do que o autor e a editora querem passar para o leitor, né? O que eles querem mostrar, inclusive em termos de materiais, para tentar chegar o mais próximo da obra original, vamos dizer assim, né? Ou da pintura, ou da escultura, ou da ficha corrida lá do criminoso, né? Como a Cecília falou. Claro, a gente não quer que fique idêntico, porque não é a obra principal, mas que dê a sensação da obra, que você consiga levar. É como se o museu fosse até o leitor, né? Então eu encaro muito isso. Qual que é o desafio? O desafio é você ter uma equipe que está aberta a isso, que eles não torçam o nariz, fala, ixi, já está chegando um comercial também, uma equipe de desenvolvimento, né? Porque não basta só, legal, que a gráfica que está ouvindo agora, então vamos atender esse mercado, é o que a Cecília falou, mercadologicamente, vamos entrar no segmento de editoras independentes. Isso é uma coisa que leva tempo, entendimento, você tem que ser um militante, como vocês dizem muito aqui, militante do livro, né? Isso a equipe tem que estar preparada para isso. E o que eu falo muito para eles é o seguinte, erros novos são bem-vindos. Mesmo os erros, não. Mas, por quê? Se você não tem uma margem para erro e para experimentação, né, e falar, não deu certo isso aqui, mas tudo bem, o orçamento estourou aqui, mas aprendemos, né? E o aprendizado você leva para outros projetos, né? Claro, é uma empresa, você tem que fechar as contas, então é um desafio você equilibrar. Mas é possível, tá? Claro, não dá para fazer só livros diferentes o tempo todo. É bom também quando entra uma revistinha, um grampo e tal. Isso ajuda a girar mais a máquina, aumentar o OIM da máquina ali, falar, olha, melhorou a rentabilidade e tal, porque depois você tem um projeto mais desafiador, você acaba tendo uma margem um pouco menor, tendo um desafio maior, mas o aprendizado ele é contínuo, isso é bacana. A gente se sente vivo, se sente desafiado o tempo todo, isso é bom.
Legal. Eu ia perguntar, né, se vocês investiram ou pensam em investir em alguma solução pensando nessas demandas, mas pelo que eu estou entendendo, o teu principal investimento é em recursos humanos, em preparar a sua equipe para encarar esse tipo de projeto, é isso? Né, também recursos humanos e muita parceria, tá? Porque a gente depende muito de fornecedores, né? A Cecília sabe também, por exemplo, uma costura Sinja, você fala basicamente com empresas de costura, não são gráficos, né? Ela me indicou recentemente uma empresa gráfica que faz, mas aí depois eu fui atrás de um outro fornecedor também, que é uma costura aqui no Brás, né? Então você acaba até entrando em outros segmentos para você poder realizar o livro, né? Também manuseios, a gente tem uma parceira de muitos anos também que faz o manuseio, então ela está um pouquinho ruim o som, né? Não, não, eu ia Ela pedir para você explicar para quem tá ouvindo o que que é costura Singer, rapidinho, porque tem gente que falou, ué, a gente foi pro têxtil, então saiu do editorial e foi pro têxtil. O que que é costura Singer para um livro? que ficou convencionado costura Singer porque é o tipo da máquina que antigamente se usava muito, que era a máquina mais usada no mercado, que é a máquina de costura reta, né? Ela é diferente da máquina de costura de cadernos, que ela vai emendando um caderno no outro, ela só costura reto, né? Então, às vezes, ao Pronto, invés de chegou a hora. você... Olha lá. Aí, ó. Isso aqui o que é, gente? Isso daqui é. Que costura é essa? Essa é a aparente, é a costura Essa é aparente a. que a gente chama. Mas A isso aqui costura... não é Singer, então, não tem nada a ver. Costura Não, que a a gente tá Singer... falando, pessoal, é a costura da lombada. É isso, né, Cacô? A Isso, é gente tá falando da encadernação. costura da lombada, tá? O livro ele precisa ser encadernado, né? Então você tem várias formas. Você tem a costura tradicional, a fresa e cola, que seria sem a costura. Você tem o grampo, o airô, espiral, e basicamente são esses, né? E a costura Singer, né? A costura Singer ela é como se fosse um grampo na lombada, só que é uma linha que atravessa e depois ela tem que ser finalizada, senão ela solta, né? Então, ou ela é amarrada, ou ela tem aquela ida e volta da máquina para finalizar. E aí, para esses tipos de acabamento, você tem parceiros. É isso que você estava comentando, que você fecha parcerias para coisas especiais. E eu só ia comentar que Singer é pela marca, né? Então é máquina de costura de tecido, né? Que talvez nossas avós tinham e ainda existem, né? Então se convencionou esse nome por causa dessa marca, né? É isso aí. Mas olhando essas questões, quer dizer, e vendo do seu lado, Cecília como editora e você como gráfico, quer dizer, eu imagino que esses problemas técnicos, pelo tipo de livro que vocês fazem, devem surgir constantemente, não é isso, Cecília? Quer dizer... Bom, problemas sempre aparecem. Eu gostei, Caco, do que você falou, que novos erros são bem-vindos. Erros já superados, não. E sim, dá mais trabalho e sim, tem mais chance de aparecer alguma coisa, algum imprevisto. Mas, ao mesmo tempo, esses livros que são diferentes, você já encara eles com mais preparo, assim, você já discute mais, testa, faz uma boneca, antes mesmo de fazer o projeto gráfico, pelo menos no nosso caso é assim, quando a gente tem um estalo de, putz, vamos pensar num livro assim, não sei se eu pensaria um livro com glitter na capa, assim, a primeira coisa que eu pensaria seria falar com uma gráfica e ver se é possível, se tem alguma cola, o que vai acontecer, às vezes o glitter vai soltar, as pessoas vão nos odiar, porque vai ter uma bolsa cheia de glitter, enfim, então, primeiro é superar essa parte técnica, né, para ver se isso é possível, e se é possível, aí se avança com o projeto. Mas, assim, erros podem acontecer dos mais variados, até porque, às vezes, assim, são coisas que não são previstas. Às vezes, o clima está muito úmido, vai afetar a secagem da tinta. Às vezes, justo você pegou uma pessoa que ficou desatenta por um segundo e aí, putz, um erro se estendeu na tiragem inteira. Então, não tem como... saber Controlar o que vai tudo. acontecer, mas sim, quanto mais você consegue discutir as variáveis,
menos erros acontecem. Então, a gente fez um livro junto com o Caco, que é o Pó Imóveis, é uma reedição de um livro do Júlio Plaza e Augusto de Campos, que é um livro que são 12 pop-ups, né? Que é uma loucura gráfica. Temos, na literatura infantil, tem muitos livros com pop-ups, com coisas, enfim, com glitter até talvez, mas são mais difíceis de fazer. E esse é um livro que a Ogra não só topou, como o Caco veio falar com a gente, fez deu 2 sugestões, que eu até já escrevi um texto sobre essas sugestões que o Caco deu, que sobre a montagem do pop-up, sobre a escolha do papel. E fizemos, assim, muitas conversas. O Caco fez bonecas, encomendou um papel para testar como que ia ser a cola, o corte. Então, na hora que chegou o momento da impressão, também teve... Bom, já chegamos, e o Caco pode contar o lado dele, né? Mas já mais preparados, né? Sobre como que ia ser. E não só isso, como imprimiu, montou, se não me engano, foram 2 pop-ups ou 1, para ver se estava tudo certo, mandou para mim, aprovamos, avançamos e deu tudo certo no final. Assim, foi um livro que eu acho que é um caso muito feliz, assim, de um livro extremamente complexo, né? Realmente muito complexo. São 12 facas gráficas, enfim, um manuseio que tem que ser muito cuidadoso. Mas foi feito com muito acompanhamento e deu certo. Então é uma maneira de ir esperando o que pode dar errado e ir testando para evitar que de fato dê errado. E do seu lado, Caco, como é que é chegar isso na gráfica? Você participou do projeto, você palpitou no projeto, mas como chegar isso na gráfica e trabalhar isso com o pessoal? Você já falou um pouco disso, mas como é que é esse impacto lá? Como é que foi esse projeto aí, Caco? No primeiro momento a gente se assusta, né? Eu acho que tem todo projeto novo, Acho que o seu operador do Corte e Vinco olha para você vindo e fala, vem ele de novo. O pior que o pessoal aqui já tem um perfil diferente, eles gostam do... Porque é o que eu falei, a gente tem que se desafiar, né? Só fazer o feijão com arroz todo dia, a gente acaba ficando um pouco acomodado, né? Eu acho que tem que ter um desafio ali, uma adrenalina, né? Claro, ninguém é irresponsável aqui de falar assim, tá aqui pessoal o projeto, faz aí, né? A gente vai com muitas conversas, né? Que nem a Cecília falou, a gente fez testes no corte a laser inicialmente, né? O corte a laser a gente sabe que tem uma característica diferente do corte de faca, né? Não é físico, ele é um calor, né? Um feixe de luz que queima o papel. Então ele tem alguma compensaçãozinha ou outra que a faca não tem e vice-versa. Então por isso que ela falou, primeiro nós fizemos a faca e a impressão de 2 itens, mesmo depois de tudo testado, o papel já definido, a tinta, o processo que ia fazer o gabarito das costas, onde ia a cola para não vazar, quantos milímetros a gente ia colocar de espaço para que a cola ela tenha ainda um tempo ela tem uma fluidez que ela ainda pode invadir e pode estragar o pop-up, né? Ele pode colar nas áreas que não podem colar, né? Ele tinha que funcionar perfeito, né? O tipo de papel, tudo certinho, nós usamos um cartão e empastamos do lado liso do cartão, por 2 motivos, para a gente ter menos cola no processo e ter menos ondulação, né? Porque a versão anterior, não a original, né? A anterior tinha sido feita num papel offset 240 gramas. E nós usamos um cartão 210 gramas, triplex, que é high bulk, tem alto corpo e tal, mas que ele tem esse revestimento, então ele não ficou com ondulação do anterior, ficou mais próximo do original, né? A gente queria preservar o mais próximo do livro da primeira edição, tá? Então, assim, o que a gente contou muito foi com o pessoal do time de desenvolvimento e muita troca, né, com o pessoal da produção, ensaios depois, e depois soltamos para produzir o resto. Então, a gente tem que, no começo, a gente fala, meu Deus, como é que vamos fazer isso? Né? Depois a gente começa a entender, a passar os desafios,
os primeiros ensaios, aí de repente a coisa. Muito legal. Cília, vocês, segundo o Caco nos contou, tá certo? Você é uma editora que mais participa e promove eventos. Você citou alguns, né, do que vocês participam, criam, desenvolvem, etc. A gente viu também nessa reportagem, o Estadão falando da Records, que ele cresceu a participação desses livros especiais de 8 até 11% do faturamento deles. Como é que você junta essas duas coisas, na promoção dos eventos, essa atratividade que tem esses livros e quanto esses livros representam do conjunto que vocês têm? Bom, muitas perguntas, vamos por partes. Eu acho que, só para diferenciar, assim, eu acho que esses livros que aparecem citados na matéria, que aí também para quem não leu a matéria, fala sobre edições de luxo de livros que já foram editados num formato mais tradicional, de brochura, mas fazem umas edições muito cuidadas e que aparentemente tem um público grande para isso. E eu acho que esse é um universo que também está correndo em paralelo com o nosso da Lote 42, assim, porque é um tipo de edição que eu acho muito válida, até porque é legal que as pessoas olhem para o livro com esse carinho, com esse orgulho também, né, de ter esse livro na biblioteca. São livros que geralmente têm uma mancha gráfica cuidada, que são confortáveis para ler, né, enfim. Então, as pessoas pagam mais caro por esses livros, mas têm um orgulho. Então, eu acho que também são estratégias de conquistar novos leitores ou manter esses leitores bem ativos, né. E tem um quê de colecionismo também, né? Porque tem pessoas que compram mais de uma edição do mesmo livro, ou tem também editoras que já foram criadas com uma pegada de editar livros de domínio público ou clássicos com uma nova roupagem, né? Então, chamando artistas gráficos, como é, por exemplo, o caso da Antofágica, né? Que faz uns livros que são, assim, uma beleza de pegar na mão, são com capa dura, com artistas contemporâneos, geralmente brasileiros, até onde eu sei, de extrema qualidade. Então, são livros muito, muito bonitos, né? Então, que justifica, às vezes, você ter essa edição. Embora você já tenha lido, você quer ter essa edição. Acho né? que Então, a Kozak Naif, em sua grande época, foi um bom representante disso, né? Isso, a Kozak Naif, que durante 20 anos trouxe esse olhar e essa nova maneira, né, de editar livros, experimentando, radicalizando, assim, né, nesse uso de materiais, de formatos, de experimentação. Realmente, assim, é uma editora que deixou uma marca, porque foi contemporânea, foi, assim, há pouco tempo, né? Então, quem hoje está atuando no mercado conviveu com a Kozak Naif e se inspirou, né? Ou quem está... pessoas que se formaram já há alguns anos tiveram esses livros da Kozak Naif como referências, né? Então, realmente foi uma editora que deixou uma marca muito, muito grande, né? No mercado editorial. E eu acho que essas edições, isso, assim, trazem uma possibilidade, assim, imagino, assim, como negócio, plano de negócio, imagino, para algumas editoras, assim, de pensar, não, vamos fazer essa edição brochura e essa edição de luxo, às vezes consegue atingir 2 públicos, então eu acho que é muito válido. Mas, assim, onde a gente circula, eu acho que é um pouco diferente no sentido de, bom, a Lote 42 a gente não vai ter acabamentos luxuosos, assim, gratuitos, assim. Eu acho que o Caco nos conhece muito bem, que a gente batalha cada orçamento, porque a gente não tem orçamentos infinitos. Então, se a gente vai usar uma capa dura, se a gente vai usar um tecido, vai ser por um motivo bem específico. Vai contribuir para esse livro, enquanto objeto, vai trazer algo que é necessário, que justifica esse livro sair mais caro por causa desse orçamento, desse acabamento escolhido. Então, na Lote 42, assim, a gente
não faz isso, a edição de luxo, a edição normal para conquistar novas pessoas. Assim, a gente edita cada livro como a gente acredita que esse livro precisa chegar ao mundo, né? E existe uma sinergia, desculpa, só retomando aí a questão do Hamilton, existe uma sinergia entre esses livros, né, e as feiras, né, você que está tão presente, que promove feiras, você sente isso quando você está lá com o teu público? Você já falou um pouco disso aqui. Você então, sente dessas isso? edições de luxo, você se refere? De editoras que tanto fazem de edições de luxo, agora acho que a tua experiência é a experiência com os livros da Lote 42, né? Então acho que você pode falar sobre isso, né? Sim, assim, eu vejo que, de fato, as pessoas em eventos grandes como bienais buscam, né? Gostam de levar os livros. Então, eu acho que essa aposta em edições de luxo é uma aposta que deve ter reflexo em vendas, né? E não é só na edição de luxo. Nos grandes eventos tem a área para tirar foto, tem, enfim, é tudo um conjunto para a pessoa exibir também esses objetos maravilhosos. Enfim, pois é. Mas no nosso caso, as feiras que a gente participa e a gente organiza, embora às vezes a gente está em feiras grandes, né? A gente está em todo espaço que a gente consegue participar, a gente gosta de marcar presença. Mas a maioria são mais feiras de arte gráfico, as feiras literárias, como a Feira do Pacaembu, a gente também participa, mas gostamos muito dessas feiras de arte gráfica. E aí não é só a minha experiência como a Lote 42, mas também como a gente organiza, a gente tem contato com muitos artistas que são contemporâneos a nós e que têm também esse cuidado gráfico. Então cito a Quelônio, por exemplo, de São Paulo, que tem uma tipografia e faz uns livros lindíssimos. Grafatório, em Londrina, que também tem equipamentos gráficos e fazem umas edições, assim, também de Cairo Queixo. Então, a gente está em contato com essas outras editoras, artistas independentes, às vezes, que fazem suas próprias obras, ou artistas que têm um pé muito forte na gravura, então os livros são livros que são mais voltados à impressão artesanal. E eu vejo que essa geração de artistas também tem essa preocupação desse livro enquanto esse território impresso, como citando aqui o Gustavo Piqueira, que ele gosta muito de pensar no território, né, do livro, e o que ele pode trazer, né? O que essa dimensão física pode trazer em termos narrativos e não em termos de marketing ou de pensar em essa edição de um clássico reeditada vai atrair um público e vai ser bom para as minhas vendas. Não, é mais uma questão muito mais íntima com buscas pessoais e de querer se expressar por meio do livro, né? Uhum. E eu acho assim, uma tese que eu tenho, eu acabei de escrever um texto, está muito fresquinho, já dou os créditos, mas eu acho que o lugar para conhecer essa experimentação ou essas possibilidades do livro impresso não são necessariamente nos grandes eventos, porque os grandes eventos, como tem um custo de participação muito alta e tem um público geral, e não é um lugar com muita distração, muito barulho, muitas coisas, Instagram, aquele fundo para tirar foto, tanta coisa acontecendo, é um espaço de muita distração. Então, assim, as pessoas têm que chamar a atenção de forma contundente. Então, os livros são mais tradicionais. Os livros vão chamar a atenção para o título, para o autor, para uma edição de luxo, enfim. Nas feiras de arte gráfico, você consegue visitar a feira com outro ritmo. Você chega na mesa e você tem geralmente o artista atrás da mesa que vai te contar como fez esse livro. E às vezes esse artista não vai poder fazer 1000 exemplares, vai poder fazer 80, 100, que vai dobrar em casa na noite anterior, que vai cortar no estilete, que vai fazer tudo isso. E aí você pode pensar em termos de negócio, mas olha, ele só fez 80. E aí eu penso, beleza, fez 80, mas olha o que ele experimentou e olha como ele usou, não sei, um papel vegetal, olha como ele fez um acabamento na mão, né? Botou uma textura que talvez na gráfica teria que usar um grande cilindro e ele fez na mão uma textura simulando uma gofragem, sei lá. Uhum. Então, o fato de esses artistas trabalharem com pequenas tiragens
enfim, também fomenta essa experimentação. E aí você vai na feira de arte impresso e você vê livros com formatos muito diferentes, você vê narrativas que se valem desses papéis, dessas técnicas de impressão. E aí eu acabei, bom, agora, o último final de semana estou na Colômbia, enquanto a gente grava este podcast, acabei de participar da Feira Papel Caliente, que é uma feira que reúne artistas gráficos da Colômbia, e foi muito... Eu escrevi um texto sobre o que eu vi e como que eu senti a cultura impressa de lá. E está no Boletim Tatuí, para quem quiser ver, enfim, bota Colômbia, Bogotá, Papel Caliente na busca e vai aparecer esse texto. Mas é muito rica essa experimentação. Assim, eu sou militante, como vocês, Olá, né? Todos aqui. Do impresso e também dessas tiragens que mostram que o livro não morre, né? O livro não morreu e não vai morrer, né? Se a gente olha para isso, para tudo que dá para fazer, esse livro não vai morrer. A gente vai, depois, vocês vai estar aqui, gente, no descritivo do episódio, os links, tá? Então, vocês vão poder procurar aqui, desce aí o descritivo que vocês vão achar todos, e esses textos todos, que eu tô muito curiosa, eu escrevi um texto sobre isso, sobre aquilo, a gente vai colocar aqui. Vamos falar um pouquinho aí, Caco, de produção, e aí, Hamilton, eu vou pular algumas questões, porque a Cecília já explicou um monte de coisa aqui pra gente, que eu já ia perguntar. Então, vamos falar aí de gargalos na produção dos livros especiais. Então, onde é que estão os gargalos? É matéria-prima, Caco? É custo, óbvio. É prazo, né? E aí você já falou um pouco, mas eu queria explorar um pouco mais aí para o pessoal de impressão mesmo, direto, que está ouvindo a gente. Como é que lida com essas demandas, né? Completando a pergunta da Tânia, para os dois, como é a questão de escala, né? Porque nem todos esses livros, evidentemente, têm uma alta produção, mas como é que é trabalhar com essa questão de escala para a editora e para a gráfica? Mas vamos lá, Caco. Bom, tem uma coisa que eu aprendi no mundo das publicações independentes, que foi a risografia, né? Eu falei, nossa, que técnica que é essa, né? Aí é uma máquina que também é igual a costura Singer, né? Que virou um branding da impressão, né? São, às vezes, até o que a Cecília falou, gráficas ou artistas independentes ali, pequenos, que compram essas máquinas que são de reprodução mesmo, e que podem trocar os cartuchos, são jato de tinta, né? Aí a gente foi até conhecer um pouco mais dessa tecnologia. Nós não temos essa tecnologia, mas foi curioso. Eu acho que é uma forma da gente entender como esse mercado funciona, como essas editoras independentes, esses autores independentes pensam o livro e como a gente pode trabalhar no nosso processo mais tradicional do offset, no nosso processo mais toner, né? Falando sobre custos, realmente, hoje o nosso desafio é a escala, né? Porque para uma gráfica formal, né? Não uma gráfica menor, porque assim, o que é uma gráfica? Uma gráfica pode ser uma garagem com uma impressora riso, por exemplo, e uma guilhotina manual, né? E uma máquina de cola, né? Ou então uma costura Singer. Isso já é considerado uma gráfica, né? Uma gráfica, claro, muito artesanal, muito tradicional, mas que pode atender esse nicho dos 80. Mas o que a Cecília falou, eu pesco aqui, acho que é uma informação importante. Às vezes começa com essa experimentação e faz sucesso. Aí depois o autor ele fala, nossa, esse livro aqui vendeu, as pessoas gostaram, né? É bacana, eu fiz manual, mas agora eu quero procurar uma editora ou uma gráfica um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, né? E aí eles vão atrás da produção, né? Aí usa o livro da Cecília, faz um bom apanhado de conhecimento aí, e depois dá para conversar um pouco melhor com as gráficas e trazer a produção em maior escala. Mas começa assim, né? Acho que tudo começa por aí.
Agora falando um pouco de tendência, gente, agora já aí caminhando mais para o final do nosso episódio aqui, Cecília, além de tudo isso, né, que você já comentou aqui com a gente, que outras tendências você enxerga no comportamento do jovem leitor e na demanda por livro físico? E aí, se você quiser trazer um pouco da experiência da Colômbia, você falou que você esteve ou está agora neste momento na Colômbia, se você quiser usar algum exemplo, né, do que você viveu, mas como é que você sente o jovem leitor diante desses livros e desses projetos? Tem alguma tendência que você identifica? Bom, começo um comentário só da Colômbia, aproveitando, né, que estou aqui num podcast de produção gráfica. Aqui a Colômbia eu já conhecia a produção à distância, né, de algumas editoras que eu já acompanhava. Depois a gente já veio para cá em 2019 na Filbo, né, que seria como a Bienal deles aqui em Bogotá, e que na verdade é anual, né, mas enfim, uma grande feira comercial, né, de livros. E sempre me impactou muito, assim, como eles têm uma coisa com materialidade, assim, me dava uma certa inveja, pensava como que eles conseguem, né, fazer uma costura francesa com tanta facilidade, um hot stamping, ou usavam os papéis que parecem papéis um pouco mais rústicos, só que, assim, coloridos, bonitos e tal. E ontem eu fui para uma região que chama o Ricaurte, que é um polo de produção gráfica, que é uma coisa assim, que eu não via em nenhum outro lugar. É possível que tenha em outro lugar do mundo, eu não sei, mas é um bairro que tem muitos serviços gráficos, mas assim, todos concentrados. Tem uma galeria comercial, tem algumas galerias comerciais, mas tem a principal, que imaginem, para quem é de São Paulo, uma galeria do rock, só que ao invés de ver ali estamparia, loja e tal, você vê enfim, um espaço pequenininho com uma offset pequenininha. Depois você vai do lado e tem a revendedora de papel. Mais uns passos tem uma pessoa que faz faca gráfica. Mais uns passos você vê um cara fazendo hot stamping. Outro cara que tá batendo a faca. Eu tava caminhando ali, não tava entendendo. Eu falava, meu Deus, quero morar aqui. Porque tinha, assim, No Peru também tem isso. Olha só, bom, vou ver algum jeito de ir para lá, porque eu fiquei muito impressionada, porque não só pelo espetáculo que eu tava vendo disso, né, para quem gosta de gráfica, ver tudo isso junto, né, também tinha digital, DFT, mas tinha muita coisa, tinha até uma empresa que imprimia copinhos de papel e finalizava eles ali, assim, e eu perguntei o preço, assim, só para ter uma ideia, assim, por um livro meu, eu podia, assim, pelo valor de um livro meu, teria 1000 copos, por exemplo. Então, o que me chamou muita atenção era essa facilidade. É tipo um balcão de você chegar lá e você, além do mais, você consegue orçar em várias ao mesmo tempo. Você chega lá e pode encomendar seu serviço. Isso, para mim, me pareceu eu entendi ali. Tudo que eu tinha visto na feira uns dias antes, eu entendi. Porque se é uma cidade, um país que tem tudo isso à disposição, é claro que vai se refletir na experimentação, né? Esse lado, assim, tem também seu lado ruim, né? Que aí gráficas, talvez, de bairro, familiares, sofrem com essa oferta toda e tão fácil, né? Assim, talvez o Caco olharia e falaria, bom, eu não gostaria de ter a Ogra aqui em Bogotá, Pertinho. porque teria uma concorrência altíssima, né? Mas isso me chamou muito a atenção, assim, me pareceu... E eu relaciono sempre, assim, o que você tem à disposição de técnica e como isso se reflete na produção. Então, o Caco citou a risografia, né? A máquina risográfica, que de fato é uma derivação do nome risografia. Existem também duplicadoras da Ricoh, por exemplo, que é outra marca. Mas é uma máquina que muitos, assim, há uns 15 anos, assim, muitos estúdios de design no mundo todo começaram a incorporar esse maquinário, porque de repente, diferente de uma laser, que a impressão é um pouquinho mais brilhante, ou uma jato de tinta, que é um pouco mais cara e mais lenta, aqui você tinha uma impressão que é rápida,
que a tinta ela é absorvida no papel, não fica por cima, você tem a combinação, a mistura de tintas. Então, muitos estúdios de design começaram a incorporar esse maquinário e isso resultou em uma produção de arte gráfica independente muito variada e muito rica, né? Por quê? Porque tem acesso a esse maquinário. Então, para mim, tudo está relacionado, né? Então, a tecnologia à disposição e o que isso gera em termos de produção impressa. Então, olha como eu me empolgo falando disso, né? Caco, vamos abrir uma galeria da impressão aqui em São Paulo? Vamos abrir. Vamos. Pois é. E aí, só para finalizar aí sobre tendências, assim, em relação a tendências de produção de livros, produção gráfica, eu acho que é essa experimentação que se vê muito forte na cena de arte gráfica independente, mas que também você vê editoras médias com edições muito cuidadas, que se valem de soluções. Não sei, você tem uma Carambaia que faz umas edições lindíssimas, assim, um projeto gráfico primoroso e com uma materialidade bem especial, né? Então, eu vejo isso assim como tendência. Nos leitores jovens, eu acho que tem esse desafio, que na verdade também temos nos leitores adultos e em toda a sociedade, que é esse excesso de distrações que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem um aparelho chamado celular que a gente é preso a esse celular, né? A gente é vítima, na verdade. Somos escravos dele. Escravos, né? Do celular. Mas também, né? A quantidade de distrações, assim, de séries, de filmes, de tudo tá tão à disposição que como convencer as pessoas a apostar num livro que, enfim, ele não se mexe, ele não pula. Por outro lado, ele não quebra, ele não precisa de carregar, enfim, não acaba a bateria. Mas é isso, né? Como convencer as pessoas a apostarem no livro impresso e no ato da leitura, né? Que precisa de um tempo de concentração, um tempo de silêncio, né, mental. Então, eu vejo esse como um grande desafio e eu não tenho uma resposta a isso, né? A como resolver isso, a não ser continuar fazendo os livros que a gente faz e tentando ali apresentar narrativas que chamem a atenção e que instiguem as pessoas. Maravilha, gente. Para fechar, eu quero saber da agenda de vocês, quais eventos de livros vocês vão participar ainda em 2025 e que vocês recomendam para o público do Ondas. Vamos lá. Bom, na Lote 42 estamos sempre bem ativos em feiras. É só acompanhar tanto o Instagram da Lote 42, @Lote 42, quanto o Boletim Tatuí no Substack, que é nossa newsletter da cena de arte gráfica, mercado editorial. Espero que possam acompanhar por lá. Mas tem algum importante, sim, alguma feira que vale destaque aqui? Não, claro. Eu ia destacar 3 que a gente está organizando. Uma é a Feira Nova, no Paço das Artes, no bairro de Higienópolis, que é uma feira que é com 20 expositores, uma feira pequena, mas é uma feira que celebra os 55 anos do Paço das Artes, com artistas que realmente têm um trabalho bem legal, assim, de experimentação gráfica. Então, isso vai ser nos dias 20 e 21 de setembro. Depois temos a Printafeira no Sesc 24 de maio, vai ser nos dias 4 e 5 de outubro, aí já com 72 participantes, tanto de São Paulo quanto de outros lugares do Brasil. E em novembro, nos dias 8 e 9 de novembro, tem a Feira Miolos, que a gente organiza na Biblioteca Mário de Andrade. Essa está em plena produção, mas até lá vai ter muita coisa boa confirmada, então é só acompanhada pelo @FeiraMiolos nas redes sociais. E outras coisas que estão aparecendo por aí, mas acho que esses são os 3 destaques. Maravilha. E você, Caco, a Ogra vai participar de alguma coisa? Vai estar acompanhando alguma editora ou a Lote 42? Ou a gente vai esbarrar com você nessas feiras? Eu tô colado na Lote aí, tô atrás dos eventos deles. A Feira do Pacaembu e a Feira Miolos, para mim, são as melhores, as que eu me sinto melhor, é o que a Cecília falou, que a gente tem tempo. A do Pacaembu é ao ar livre,
então você consegue passear, você toma um café, você conversa com as pessoas, não é tão cheia. A Miolos já é mais hype, é mais agitada, está na Biblioteca Mário de Andrade, está lá no Que centro, lindo. então ela tem mais cor, mais chamativa, mas ao mesmo tempo ela é bem mais artística, né? Então são feiras com perfis um pouco diferentes. Tem literatura, claro, mas eu vejo ela mais agitada. E tem uma dica aí, na Firjan vai acontecer um fórum internacional sobre o livro, no Rio de Janeiro, dia 17, vai ter a presença da Sandra Rosalém, eu fiquei sabendo no LinkedIn, marquei, minha presença é gratuito, aí eu comprei a passagem no dia seguinte, vou fazer um bate-volta, eu quero ver o que vai ter de novo, principalmente no processo produtivo, né? Não é uma feira artística, é uma feira mais voltada à produção, É um seminário, mas né? quero dizer, seminário É internacional. 17 de setembro, é isso? 17 de setembro, Na das Casa 8 Firjan. Quarta-feira que vem, é isso. na Na Casa Casa Firjan, Firjan. se eu não me engano, é no Botafogo. Eu vou ficar até Sim, é colado ali, lindo. A então Casa Firjan é muito legal, é no Botafogo. não sim, conheço, eu muito legal. vou conhecer, eu peguei essa dica aí, tô indo para lá e ver o que tem de novo aí, porque a Sandra é uma grande pesquisadora também de Wuppertal, na Sandra Alemanha, né? Então Rosalém, que a já gente quer ver o participou que ela daqui. tem de bom para nos contar. Que legal, gente. Esse descritivo tá recheado, hein? Bom, terminando o episódio, vocês têm que rolar aí e ver todas as dicas que a gente deu. Queridos, muito obrigada, Cecília. Muito obrigada, Caco. Foi uma delícia falar sobre livros e livros como objeto. É muito gostoso. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui no Ondas Impressas. Obrigada, Tânia. Obrigada, Milton. Obrigada, Caco. Obrigado a todos, foi uma delícia mesmo. Obrigado a vocês, Obrigada, um gente. abração, valeu muito. É Fala, isso, dona pessoal. Tânia. E vocês, não deixa de clicar no sininho que tem aqui embaixo, de seguir a gente, tanto nas plataformas, né, como Spotify e as outras de áudio, quanto no YouTube. Aciona lá o sininho para você ser avisado sempre que sair um episódio novo. Quer falar com a gente? Pelas redes sociais, o LinkedIn e o Instagram. Comente, fale, alguma coisa que vocês queiram falar direto, a gente vai colocar os links dos dois aqui, do Caco e da Cecília, mas se vocês tiverem perguntas, quiserem mandar pra gente, a gente entra em contato com eles. Conversem com a gente, também tem o nosso e-mail, Hamilton. ondasimpressaspodcast@gmail.com. É isso, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo episódio, Hamilton, beijão. Outra para você, Tânia, abração para todos, vamos lá, estamos juntos. Tchau, tchau, gente.